E aí, pessoal, como é que vocês estão? Para quem tá chegando aqui agora, eu sou a Biba e bem-vindos ao Biba Cria. Estou aqui no meu estúdio, gravando aqui excepcionalmente, porque estamos nesta fase complicada do mundo inteiro e a minha casa tá cheia de gente. No caso, os meus filhos, o meu marido e o gato. Então eu vim aqui, que é um lugarzinho mais, né? Fica só a gente aqui, sem muito barulho. E fazia muito tempo que eu não aparecia aqui no YouTube, não gravava um vídeo pra vocês, e eu resolvi vir agora, justamente porque tá essa pandemia mundial, e eu vim aqui pra falar um oi e pra contar um pouquinho como que a gente tá e como que as coisas têm acontecido aqui no Canadá. Então, pra quem não sabe, eu moro no Canadá, aqui na região de Vancouver. E hoje é o nosso 10º dia de quarentena, uma quarentena voluntária. E eu vou contar para vocês como que foram esses últimos dias, essa última semana aqui no Canadá, na ordem que as coisas foram acontecendo. Vamos sempre lembrar que eu venho aqui contar a minha experiência, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, com a minha família, tá? Então, eu moro aqui na província de British Columbia e eu vinha sempre contando no meu Instagram o que eu tava sentindo, que eu tava ficando meio tensa com essa história do vírus, que a gente tava acompanhando as notícias da China e depois da Itália, também do Irã, tava chegando muita gente infectada aqui, viajantes do Irã, e aquela tensão foi aumentando. No dia 13 de março, foi quando eu ouvi o primeiro pronunciamento do nosso primeiro-ministro, Justin Trudeau, que até me deixou um pouco mais tensa ainda, né? Nesse dia, para muitas províncias, era quando começava o Spring Break. O que que é o Spring Break? O Spring Break são 2 semanas de férias escolares, nessa época do Spring, da primavera, né? Nesse dia que ele fez esse pronunciamento, era o último dia de aula antes do Spring Break. E aí ele pediu para as pessoas evitarem viagens internacionais desnecessárias, porque ele sabia que nesse dia muita gente ia viajar. E aí aconteceu que muita gente cancelou as viagens, mas muita gente foi viajar assim mesmo. Nesse mesmo dia, sexta-feira, eu já recebi um e-mail da produção que o Rick estava gravando. Quem acompanha a gente no Instagram viu que ele estava gravando, eu mostrei lá o trailer dele, eu fiz um tour rapidinho nos stories, e a gente recebeu o e-mail da produção falando que eles estavam suspendendo as gravações por 2 semanas, a princípio, 2 semanas, né? E aí, de sexta-feira até segunda, foi uma enxurrada de e-mail falando sobre isso, sobre o vírus e sobre as providências que cada empresa estava tomando. No caso, loja, né, shopping, enfim, várias lojas já estavam fechando por precaução. Então, eu recebi e-mail da Lululemon, da Lush, da Apple, todas estavam fechando as lojas. E também a Starbucks, por exemplo, parou de servir café no café. Você não podia mais ficar sentado lá tomando café. Tinha que pegar e sair, né? Porque eles chamam de take-out, então eu pegava e saía. E aí, aquela tensão, né, gente? Cada notícia era um susto e uma tensão. E aí, então, na segunda-feira, dia 16 de março, veio mais um pronunciamento do nosso primeiro-ministro, e seu Justin falou que a partir de quarta-feira daquela semana só ia poder entrar no Canadá quem fosse residente permanente ou canadense. E isso daí causou um pânico nas pessoas que saíram correndo para o supermercado para comprar tudo que tinha, né? Na verdade, eu, conforme ia vendo as notícias antes disso, eu já ia mantendo a minha despensa preenchida. Eu não tinha comprado assim que nem uma louca, mas eu gastava uma coisa, repunha, sabe? Deixava sempre cheia. Nesse dia deu um desespero nas pessoas, todo mundo correu pro mercado para abastecer, como se não houvesse amanhã, né? Porque daí começaram a acabar produtos aqui, principalmente produtos não perecíveis, enlatados, macarrão, sei lá, gente, um monte de coisa. Acho que aconteceu isso no mundo inteiro, né? E aqui também aconteceu assim. Nesse mesmo dia, na segunda-feira, a Luísa, que está na universidade, então ela não tem esse mesmo Spring Break que o Rick tem, recebeu a notícia da universidade dela que eles já tinham passado tudo para online e agora que era para os estudantes internacionais voltarem para os seus países, que as provas finais também seriam online. Então, podia todo mundo ir embora. E uma coisa que eu já aprendi é que sempre que vem essas notícias, pode escrever que vai vir uma outra mais difícil depois, né? Que eu percebi que aqui eles vão contando as coisas em doses homeopáticas. E eu me lembro que quando a China estava pegando fogo aí com o negócio do vírus, o Trudeau falou:
evitem viagens desnecessárias para a China. Se puderem voltar, voltem. E aí, logo depois, parou de ter voo comercial com a China. Então, assim, tem que ficar esperto com o que ele fala. Então, quando ele falou que ia fechar para quem não era canadense e residente permanente, eu já fiquei pensando, já vem coisa pior aí. E porque nessa época estava aberta ainda com os Estados Unidos, o que foi motivo de muita briga aqui, muita gente reclamando por que com os Estados Unidos, né? Mas logo depois, 2 dias depois, ele fez um outro pronunciamento e falou que ia fechar a fronteira com os Estados Unidos e que vários voos seriam suspensos e ainda que alguns aeroportos seriam fechados para voos internacionais. Cada hora era um susto. E essa notícia de fechar com os Estados Unidos causou mais alvoroço ainda. Quem não tinha de comprar coisa foi e acabou com o resto que tinha de comida. O negócio da comida não é que não tem. Tem, os supermercados estão repondo, mas é que as pessoas estão comprando tanto, tão rápido e todo mundo ao mesmo tempo que não tá dando tempo de repor. Por enquanto, tem, né? É isso que estão falando pra gente e a gente acredita. Depois de algum dia dessa notícia aí que a fronteira com os Estados Unidos ia fechar, veio também a notícia das escolas falando que as aulas estariam suspensas por tempo indeterminado. Porque até então o Spring Break eram só 2 semanas, né? Então a gente teoricamente já voltaria às aulas na semana que vem. Mas não, agora as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. As aulas de escola mesmo, high school, elementary school, middle school, enfim, escola pública. Aliás, todas as escolas, tá? Todas as escolas, mandaram fechar todas as escolas. Nessa mesma semana, meu marido chega em casa falando que a empresa mandou todo mundo para casa por 2 semanas sem salário. Que notícia linda! E nesse mesmo dia estourou um cano na nossa garagem, gente, que a gente tá tendo que lidar até hoje, né? Então, probleminhas. Mas a notícia boa é que aqui em casa estamos todos saudáveis, ninguém tá doente, a gente tá ficando em casa, né? Eu tô com comida, tem, papel higiênico tem. Então, assim, estamos tranquilos, relativamente tranquilo, né? Não dá para ficar tranquilo, mas enfim, estamos levando. O que a gente sabe com relação às pessoas doentes é que eles não estão testando todo mundo. Tem várias histórias de gente que sente os sintomas, que entra em contato por telefone. Para quem não sabe, o telefone para esse tipo de emergência é 811, que é a nurse, né? Que é a enfermeira, e as pessoas falam, fique em casa, se não é tão grave, se você não tá com dificuldade de respirar, fique em casa. Então, eles não testam. Então, assim, o que a gente vê nas notícias de casos no Canadá são os casos que estão sendo testados, as pessoas que estão indo para o hospital porque estão ruim mesmo. Então, assim, tem muito mais caso do que o que a gente tá vendo, né? Bom, no final da semana passada, né, a notícia que veio, que deixou a gente muito feliz, é que a empresa do meu marido voltou atrás e falou que eles iam pagar a primeira semana para os funcionários que estavam em casa e que a segunda semana eles estariam entregando os computadores que ele, não sei se vocês sabem, mas ele trabalha com computador, né? Então eles estariam entregando os computadores na casa de cada um para todo mundo poder trabalhar de casa. E foi isso que eles fizeram. Então, nessa semana ele já recebeu o computador dele, tá se adaptando, porque não é tão simples trabalhar de casa na indústria dele, mas estão se adaptando e, né, vamos conseguir, temos que conseguir. E o meu marido, na verdade, deu muita sorte da empresa dele ser assim, porque eu sei que aqui em Vancouver vários pequenos negócios estão fechando, porque, na verdade, no final da semana passada, o prefeito de Vancouver, da cidade de Vancouver, decretou estado de emergência e falou que era para abrir só serviços especiais, porque aqui também, gente, muitas pessoas não estão respeitando o distanciamento social, estão indo para praia, para parque, para parquinho. Então a cidade de Vancouver fechou vários parquinhos, fechou assim com fita mesmo, não pode ir, não é para ir, é para ficar em casa. E algumas outras cidades também estão fazendo a mesma coisa. Então as pessoas que trabalhavam nesses serviços não essenciais, restaurante, loja, enfim, estão perdendo o emprego. Isso é um problema muito sério, muito triste. Aqui eles têm a opção de entrar com seguro-desemprego, mas a gente sabe que não é a mesma coisa que eles estavam recebendo, não é o mesmo salário. Enfim, uma situação muito difícil para todo mundo, né? Eu estou aqui fazendo o que eu sempre fiz, que é ser dona de casa, diretora de operações, estou dirigindo todas as operações agora com companhia, o que pode ser muito bom, mas também é muito mais cansativo e desgastante, porque eu arrumo, eles bagunçam, tem que ficar fazendo mais comida do que o normal, enfim, né, gente, a gente tem que se adaptar, eu não estou reclamando, tá ótimo.
A Luísa continua fazendo as atividades dela da universidade online, conforme eles falaram que seria. O Rick, que ainda está no Spring Break, não sabemos como que vai ser semana que vem, que ele deveria voltar para a escola, mas já não vai voltar. A Ministério da Educação tá falando que eles vão providenciar exercício online, aula online, mas a gente não sabe ainda como que vai ser isso. Eu não tô estressada em passar atividade para eles, né, pro Rick principalmente, e ficar fazendo horarinho, sabe assim, leitura, isso, aquilo. Não quero me estressar com isso, não quero estressar ninguém com isso, porque já é uma situação muito estressante para todo mundo, né? Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para você que tem filho pequeno, uma coisa é você entreter, fazer atividades, propor coisas diferentes. Outra coisa é aquela coisa maçante de ter que ler, ter que escrever, ter que fazer, ter que nananã. A não ser que a escola esteja mandando atividades para você fazer em casa, isso é uma coisa. Agora, ficar procurando coisas para eles não ficarem defasados no aprendizado, isso que eu acho uma besteira danada. Mas cada um sabe o que faz, né? Esse é só um conselho de uma mãe mais velha. Não sei, né? Também tem muita gente que assiste aqui que é mais velha do que eu. Mas enfim, não vamos estressar, não vamos nos estressar, não vamos estressar a nossa família, os nossos filhos, o nosso marido, o nosso gato. Vamos tentar ficar o mais tranquilo possível para passar essa situação que não tá fácil para ninguém, né? E para desestressar, ontem eu e o Rick fizemos uma brincadeira com algumas músicas que combinam com essa época e tá lá no meu Instagram, no destaque, e se chama Coronavirus, The Musical. É brincadeira, gente, é só pra descontrair mesmo, tá? Então quem quiser ver, tá lá no meu Instagram, que é o mesmo nome que aqui, Biba Cria. Bom, gente, só queria contar um pouquinho como que estão as coisas aqui, falar que a gente tá bem, estamos saudáveis, estamos em casa, a história do cano ainda está se resolvendo, mas a gente tem seguro, a gente vai acionar o nosso seguro, porque vai ser um rombo no orçamento esse conserto aí, mas enfim, coisa que acontece, né? E eu queria saber de vocês, onde que vocês estão, onde vocês moram, como que estão as coisas aí, me contem nos comentários. E é isso, se cuidem, se protejam, fiquem bem e a gente vai conversando. Se quiser me acompanhar lá no Instagram, Biba Cria, o mesmo nome que aqui, tá bom? Beijo, tchau!